Salmo 24, Salmo de Davi. Para aqueles que estão vendo pela primeira vez, eu estou usando um traje que não é novo, é uma toga genebrina. Os nossos irmãos reformadores que vieram de uma igreja que ostentava, inclusive nas vestes dos sacerdotes, então eles usavam um pano preto para cobrir qualquer ostentação, qualquer estola sagrada, qualquer bordado de ouro, qualquer símbolo, qualquer que seja. E vez ou outra nós usamos esse traje também como herança e reconhecimento dos nossos irmãos reformadores. Salmo 24, a vinda do Rei da Glória. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O 4. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. 7. Levantai, quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Oremos mais uma vez. Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, exaltado e engrandecido seja para todo sempre. Tu és santo, santo, santo. Tu és grandioso, revestido de glória e de majestade. É o Senhor sobre todas as coisas, dominas os astros na amplidão dos céus. O Senhor é aquele que tomou a medida dos céus a palmos, e os montes foram pesados em balança de precisão. Tu és eterno, infinito em seu ser, revestido de todo louvor e glória com que tem recebido nas regiões celestiais, e por todo o canto tem se feito ouvir a sua voz. Nós te imploramos, Senhor, porque reconhecemos que apesar da tua transcendência, da tua majestade e soberania, em Cristo Jesus veio até nós, se aproximou de nós e pelo teu Espírito em nós habita. És benevolente, compassivo e longânimo, não pune nem disciplina perpetuamente. És aquele Deus que, apesar de se assentar nas redondezas da terra, habita no coração do contrito. Nós nos prostramos diante do Senhor nesta hora, agradecidos pelo precioso presente com que o Senhor nos aquinhoou, nos abençoou, com a vinda do teu único Filho, para que por suas pisaduras, sua obediência irrestrita, sua morte na cruz, nós fôssemos salvos, redimidos, lavados em seu sangue. E é no nome dele, do teu Filho, que nós te imploramos. Instrua-nos nesta hora, dê-nos a porção que nossa alma carece. Eis aqui uma representação da noiva do Cordeiro, da menina dos teus olhos. Não nos despeça, Senhor, sem que ouçamos profundamente a tua voz. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Algumas verdades libertadoras. Vamos direto para o tema. Algumas verdades libertadoras. Pela manhã,
pude, de certa forma, introduzir o assunto, quando eu disse que a libertação dada pelo Deus eterno em Cristo Jesus é justamente mudar completamente os princípios e valores da nossa humanidade. A própria vinda do libertador, numa figura frágil de um menino, já a partir daí já demonstra e vem sendo reforçada ao longo da sua vida esse preceito. Nós somos libertos de nós mesmos, nós somos libertos das nossas crendices, libertos de princípios que nos escravizam, libertos de corações inclinados à perversão, escravos do nosso temperamento, escravos dos vícios e dos pecados que nos aprisionam. E Ele então, para nos libertar do egoísmo, mostrou-se altruísta, para nos libertar da arrogância, mostrou-se humilde, e assim por diante. E aqui então nós veremos algumas verdades libertadoras, advindas do que Cristo revela para nós, e que já estava expresso aqui no Salmo 24. E a primeira verdade libertadora é esta: a onipotência do Deus soberano. Pode parecer contraditório. Como saber que alguém governa sobre a minha vida me liberta? De fato, é uma daquelas loucuras advindas do Rei da Glória, porque os nossos preceitos são opostos a esses. Libertos são aqueles que mandam, aqueles que dominam. Então nós seríamos libertos se nós mesmos dominássemos. E assim, ao longo do registro bíblico, inclusive nos dias da vinda de Cristo Jesus, a expectativa que o povo tinha é que viesse um libertador para libertar-lhes do Império Romano. Mas as Escrituras ensinam para nós que esta verdade é uma daquelas verdades essenciais que nos liberta. Os 2 primeiros versos, Davi diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Essa é uma daquelas verdades absolutas. Nosso Deus é o Senhor que governa todas as coisas. É uma verdade eficaz para libertar-me da minha inclinação, da minha tendência a querer governar alguma coisa, ou achar que eu poderia ter, porventura, controle sobre alguma coisa. E aí eu fico escravo desta mentira. E toda vez que a vida e que as situações se mostram em que eu não governo nada, enquanto eu acreditar que governo, ou tenho algum controle, ou algum desejo de controlar, e se isso acontece, então eu fico logo perdido e perturbado. Só estarei liberto dessas situações à medida que eu reconheço que o Altíssimo tem o domínio sempre eterno, como diz Nabucodonosor. Nós vemos isso em todas as Escrituras, em toda a Bíblia, essa verdade sendo revelada. É verdade que é exigida para todos aqueles que servem ao Senhor. É o grande desafio para todos aqueles que são chamados a servir ao Senhor. Reconhecer sua grandeza, reconhecer sua majestade, reconhecer seu domínio sempre eterno. Dentre muitas passagens e referências, destaco a passagem em que Moisés declara: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Pode não parecer num primeiro momento, mas esta verdade aplicada à nossa vida no dia a dia nos liberta de nós mesmos. Calvino, comentando esse texto aqui de Moisés, ele diz assim: Deus se revela aqui na oração de Moisés, do Salmo 90 que eu mencionei aqui, que Ele é inabalável em seu poder,
verdade, justiça e bondade. O objetivo que Moisés tinha em vista, ou seja, que nós nos equivocamos se medirmos Deus por nossa própria compreensão, e que temos na realidade de ascender acima da terra, sim, até mesmo acima do próprio céu, sempre que pensarmos nele. Reflita melhor, pare um pouco, não se precipite em querer mencionar o seu conceito acerca de quem Deus é. Nós precisaríamos de fato de uma elevação maior do que a rotineira, para minimamente reconhecermos quem Deus é. A misericórdia, a paciência e o amor de Deus devem ser pregados plenamente na igreja, e eu vou repetir: a misericórdia, bênção; a paciência, bênção; e o amor de Deus, bênção, devem ser pregados plenamente na igreja. Mas essas coisas não são compreensíveis. A misericórdia, a bondade, a paciência do Senhor não serão compreendidas minimamente se não for nos apresentados a tensão que existe com o poder infinito do Senhor. Se não for apresentado a nós o seu controle absoluto sobre o universo, se nós não tivermos a mínima compreensão da santidade e da justiça de Deus, não compreenderemos o tamanho da sua misericórdia. E onde a justiça de Deus é apresentada claramente, onde ela é pregada sem reservas, devem ser dados avisos compassivos de sua ira santa contra o pecado. E todos precisamos ficar alertas da certeza do juízo divino, da condenação eterna, do peso das suas mãos, redundando então em uma infindável alienação de Deus, que será inimaginavelmente pior do que as descrições do inferno. Não é de admirar que o mundo e a igreja não permaneçam acordados quando as nossas lideranças fazem desses assuntos uma canção de ninar, ou seja, a justiça e o juízo do Senhor, ou os apresenta como uma caricatura tão grotesca que acabam sendo inacreditáveis. Nós não valorizamos a vinda do Cordeiro, nós não valorizamos a benevolência do Senhor, não dignificamos a sua misericórdia porque não reconhecemos de fato do que Ele está nos livrando, do que de fato ou por que está sendo misericordioso para conosco. Em outras palavras, o que pode libertar alguém da escravidão espiritual é o reconhecimento da glória do Senhor. Com o passar do tempo, meus irmãos, a igreja perdeu de vista esse ensino soberano do Senhor, o retrato bíblico do Deus soberano e santo que fica irado com os seus todos os dias, e cuja sua ira permanece sobre todos aqueles que ainda não receberam o seu Filho. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se eu não reconheço a ira do Senhor, não reconhecerei a sua misericórdia. Segunda verdade que o texto, o Salmo 24, traz para nós: a impotência e miséria do ser humano. Vamos reler, se você tem aberto o texto, o versículo 3 e o 4 juntos. O 3 e o 4. Quem subirá este obterá do Senhor a bênção. É este aí. Este obterá a justiça de Deus, da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Eu tive curiosidade de procurar um comentário sobre isso, e Calvino diz o seguinte: os filhos de Abraão, sendo confrontados
com todo o restante da humanidade, para que a graciosa benevolência divina, selecionando-os dentre todas as demais nações e envolvendo-os nos braços de sua graça, pudesse resplandecer ainda mais claramente. Então, o que ele está dizendo até aqui, Deus está alertando ao seu povo e toda a humanidade, que apesar de ter escolhido o seu povo em detrimento de todos os outros, a intenção é que este povo reflita o que precisa de fato refletir. O objetivo do início do Salmo é demonstrar que os judeus nada tinham de si mesmos que pudesse qualificá-los a chegarem mais perto ou a terem maior familiaridade com Deus do que os gentios. O salmista, dentre outros objetivos, quer ensinar o seguinte: ó filhos de Abraão, ó povo judeu, herdeiros da promessa do Senhor, vocês não são melhores do que ninguém. Vocês não são dignos de se aproximar da morada do Altíssimo. Não folguem na presença dEle, não se acomodem na presença dEle, não acostumem com a religiosidade de vocês, dando a vocês a impressão de que vocês são especiais, melhores do que os outros povos. E é por isso que Davi faz essa pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ele usa aqui duas figuras de textos antigos. Ele fala Santo Monte. Ele está fazendo alusão a um texto lá do Antigo Testamento, lá do livro de Êxodo, quando o povo questiona Moisés sobre a soberania do Senhor, ou por que eles precisavam ouvir o Senhor através de um intermediário. Por que Deus não fala direto conosco? Nós não somos assim? Nós não somos o seu povo, juntinho dele? Aí Deus então fala assim: Moisés, manda o povo se consagrar 3 dias, e na manhã do 3º dia manda o povo se reunir ao pé do Monte Sinai, mas marca limites para que ninguém do povo ultrapasse, nem homem nem animal, porque qualquer um que ultrapassar será apedrejado ou flechado. E diz o texto: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. É por isso que Moisés, lá naquele momento, marca limites, para que nem mesmo animal passasse, para que não fosse fulminado na presença santa de Deus. E Davi está aqui dizendo para um povo acomodado, que perdeu de vista a santidade do Senhor, que perdeu de vista o verdadeiro sentido da vinda do Senhor, ou do relacionamento com o Senhor. O relacionamento com o Senhor precisa levar em conta que Ele é quem é o governador de todas as coisas. Ele é o Senhor soberano sobre terra e céus e sobre as coisas mínimas da sua vida. Aí ele faz a pergunta: quem pode? Quem pode? Quem subirá ao monte do Senhor? E ele fala ainda de uma outra figura do santo lugar, que era o tabernáculo, que era o lugar então reservado, onde a presença do Senhor se estabelecia. E da mesma forma, a sua presença tão poderosa e pura impedia que as pessoas chegassem lá. O texto de Êxodo também diz o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, nem mesmo Moisés, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o templo. E a pergunta permanece: quem subirá ao monte do Senhor? Num primeiro momento a resposta seria: ninguém. Mas Davi não diz isso. Davi não diz que ninguém não pode subir.
Nesses versículos aí que nós lemos, do 4 ao 6, Davi apresenta uma lista, não é uma lista exaustiva, mas ele diz que aqueles que atenderem minimamente a esta lista, esses podem subir ao monte do Senhor. E o versículo 4 dá para nós essa lista diminuta, resumida. O que é limpo de mãos, então pode subir, pode se aproximar. Você de fato não precisa temer a santidade do Senhor e o seu furor. Ou, além de mãos puras, de mãos limpas, puro de coração, aquele que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Davi não disse que ninguém poderia entrar, mas ainda assim o problema permanece. O que é limpo de mãos, o que é puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, sendo assim, nós voltamos à estaca zero. Quem é que pode então? A Bíblia nos conta que nem Adão e Eva, que foram criados retos, puderam usufruir muito tempo dessa comunhão com o Criador. Eles foram logo reprovados e indignos de habitar junto ao Altíssimo e sua morada. Foram expulsos do paraíso. O profeta Isaías diz-nos o seguinte: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda na justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Essa lista reforçada aqui no Salmo 24, quando no versículo 5, Davi diz assim: este, o de mãos limpas e coração puro, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então aquela pergunta inicial, quem habitará com o Senhor? Ele responde: o limpo de mãos, puro de coração, certo? E aí surge uma outra pergunta: então quem obterá justiça? Ou quem é justo? Davi diz o seguinte, Paulo diz o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. As exigências do Salmo 24, as exigências do Salmo 15, as exigências do texto de Isaías que eu li, demonstram para nós que exige-se da pessoa perfeição, quem ela é, o que ela faz, o que ela vier a ser, o que ela vier a fazer. Uma pessoa totalmente íntegra, sem nenhuma brecha, sem nenhuma falha, sem nada que a afaste da presença santa de Deus. E eu concluo: impossível. Nenhum de nós poderia contemplar sequer a majestade do Senhor. Mas houve alguém na história da humanidade, o Deus que se fez homem. As Escrituras todas apontam para Ele, inclusive quando exige de nós aquilo que nós não podemos fazer.
Porque quando nós nos deparamos com estas exigências, sabe qual conclusão que nós chegamos? Impossível a nós, Senhor, impossível a nós. Qual de nós poderia então sequer contemplar o Senhor? Qual de nós poderia sequer elevar a voz em direção ao Senhor? O profeta Isaías, dentre tantos outros, disse coisas preciosas. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E a terceira verdade que nos liberta é esta: a majestade do Rei da Glória. Esse Rei da Glória, a partir do versículo 7, é o Messias prometido. Jamais fará sentido para nós o que aconteceu naquela noite na Belém, na cidade de Belém. Jamais fará sentido para nós expressões como perdão, misericórdia, graça, socorro, salvamento, salvação, redenção. Nós nos acostumamos com essas palavras e elas não fazem muito sentido na nossa vida, porque nós resumimos algumas vezes no ano parar para refletir sobre a vinda do Cordeiro. Somente Jesus Cristo é digno. Ele é o único que atende às exigências do Salmo 24, do Salmo 15 de Isaías. Ele é o único, porque Ele não só é capaz de entrar pela porta, porque Ele é a própria porta. Nenhum de nós seria capaz, de nenhuma maneira, de nenhum meio, galgar patamares elevados nas alturas. Nenhum de nós poderia conceber as coisas espirituais. Não há esforço humano, não há torre a ser construída, não há joelhos dobrados, não há jejuns, não há pressões a ser feitas ao Senhor para que nós pudéssemos conhecê-lo. Jesus Cristo diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou quem o Filho o quiser revelar. Se o Salmo terminasse aqui no versículo 6, nós deveríamos sair desesperados, porque no contexto bíblico nenhum de nós é íntegro o suficiente para alcançar a justiça. Seria injusto sermos perdoados. É Ele, e somente Ele, o Rei da Glória. Somente Ele tem o livre acesso. É por isso que o salmista, nesta parte final, ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Agora ele faz outra pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o verso 10, vamos juntos. Quem? Cristo, como diz Paulo aos Coríntios, é o Senhor universal, assim como também Lucas no livro de Atos, a quem toda a autoridade foi dada, como ele mesmo revela no registro de Mateus capítulo 28. Ele possui eminência que nenhuma criatura merece. Ele exerce o poder que nenhuma outra criatura é capaz. Ele é aquele de quem todas as coisas dependem. Todas as coisas dependem. Ninguém respira, ninguém sobrevive, ninguém se move, ninguém existe que não dependa dele. Ele ocupa o centro das obras de Deus, da criação. Ele é o centro da obra da providência. Ele é o centro da obra da redenção. Na visão do apóstolo Paulo, a exaltação de Cristo e assim sua autoridade suprema envolve o senhorio sobre poderes espirituais, os poderes cósmicos. Jesus é o agente universal da obra divina.
e todo cristão está sujeito a ele. Daniel descreveu de cima a visão que ele teve de cima, que os discípulos depois testemunham aqui de baixo. Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. No registro de João, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Pode não parecer ter muito efeito prático na nossa vida, mas essa é uma daquelas verdades bíblicas que também nos liberta. Não era para estarmos aqui. Não era para estarmos aqui. Caim tentou impedir. Lá em Gênesis 6, saltando um pouco, os casamentos mistos, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si e foram se afastando dos caminhos do Senhor. Saltando mais um pouco, Faraó também tentou, Herodes também tentou, os fariseus tentaram, o Sinédrio tentou, Pilatos tentou, o Império Romano tentou, e durante séculos na Idade Média a própria igreja cristã tentou impedir o Evangelho de prosperar. Se nós pensarmos um pouco na nossa história breve, contando a história da igreja nesses 101 anos, muitos sabem contar quantas mazelas já foram passadas aqui. A olhos humanos, alguns pensaram: agora vai fechar. Saiu tanta gente, ficou só esse pouquinho de gente, e não tem tanto tempo assim, alguns 20 anos atrás. Eu não sei se alguns meses atrás a gente chegaria à conclusão de que nós teríamos um coral esse ano. Talvez alguns de nós falassem: não tem mais coral. Por que não tem? Por que não tem mais igreja? Nenhum de nós tem domínio. O Senhor Jesus é o Rei da glória, é o Senhor da igreja, é o Senhor da escola dominical, é o Senhor do coral, é o Senhor do departamento infantil. Quem foi o Império Romano que tentou impedir o Evangelho de prosperar? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Por que essa verdade nos liberta? Porque nós achamos que o departamento infantil é nosso, que o coral é nosso. Achamos que o trabalho com as mulheres é nosso. Achamos que a igreja é nossa. Achamos que os nossos filhos são nossos. Achamos que a nossa vida é nossa. E o Senhor nos liberta desta perversão, quando nós temos que nos render e nos prostrar, como no hino foi dito aqui: e levantai as portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Ele é o Rei da glória, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não adianta nada nós fazermos ceias, trocar presentes, enfeitar a casa, se nós vivermos como se nós fôssemos o Senhor da glória, como se nós fôssemos o Rei da glória. Talvez uma maneira adequada de comemorar esses dias de Natal seria em humilhação, em prostração, em reconhecimento do nosso pecado, da nossa miséria. O texto que termina honrando Cristo, ele começa dando honra e glória ao Senhor. O texto começa e termina dizendo que a glória é dada ao Senhor, e a nós que estamos aqui no recheio deste salmo, estamos impedidos de sequer ter comunhão com Ele, se não fosse o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Que o Senhor nos liberte do nosso egocentrismo, de acharmos que nós somos o centro, de ficarmos aborrecidos por quaisquer constrangimentos e pequeninas frustrações, de acharmos que nós que temos que ser servidos, e que de alguma forma nós somos importantes,
na obra redentora do Senhor. Só tem um que é importante na obra redentora, que é Jesus Cristo. Só tem um que de fato aqui é importante para a noiva, aquele que é o noivo. Convém então que ele cresça e que todos nós diminuamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.